obrigado por terem vindo. Eu há pouco estava a dizer ali ao Sr. Pedro Beja que quem vem aos almoços do Ideal não vem pela comida, vem pela companhia, mas espero que esteja de acordo com as vossas expectativas. Muito obrigado mais uma vez por terem vindo. E nós temos hoje, não é a primeira vez que o professor Jaime Nogueira Pinto connosco, não é a primeira vez que o professor Jaime Nogueira Pinto está aqui no IDL. Ao longo da história do IDL já esteve num almoço e já esteve também num debate e numa apresentação do livro. É isso que a memória do IDL registra, mas nós ficamos muito honrados com a presença do professor Jaime Nogueira Pinto para falar connosco sobre a conjuntura internacional no outono de 2024. Nós temos tentado, Jaime, dar seguimento à iniciativa do engenheiro Adolino Mar da Costa em 1975, procurando que o Instituto seja uma casa de pensamento político, não conformada com o status quo, e temos procurado promover um conjunto de ações e de iniciativas que marquem objetivamente esse pensamento político numa área da direita, do pensamento democrata cristão e conservador, se assim quiserem chamar. E nesse quadro temos estado a desenvolver um conjunto de ações, uma delas para a qual chamo a vossa atenção, um dicionário político que o IDL começou a publicar no seu site, dicionário para o qual o professor Jaime Nogueira Pinto também irá dar o seu contributo com 3 entradas, uma sobre lusofonia, outra sobre fascismo e a terceira, confesso que daqui a bocadinho já me recordo, que também ajudará a reforçar a importância do dicionário político do IDL. Quem ainda não teve a oportunidade de consultar, pode consultar o dicionário político online, em que este Instituto procura, de uma forma objetiva, clara, séria, pôr nome às coisas e, portanto, assumir objetivamente aquilo que nos distingue de outras correntes filosóficas. E hoje temos aqui o Dr. Jaime Nogueira Pinto, professor Jaime Nogueira Pinto, para falar connosco sobre a conjuntura internacional do outono de 2024. Tenho que lhes dizer que quando combinámos este almoço e quando o convidámos e ele amavelmente de imediato aceitou, ainda não tínhamos noção da evolução nos últimos dias, daquilo que está a ocorrer um pouco por todo o lado, e seguramente ele, melhor do que ninguém, nos falará sobre todas essas matérias hoje aqui. Queria só, antes de passar a palavra ao professor Jaime Nogueira Pinto, dizer-lhes que à saída está o último número da revista do IDL, gostaria imenso que levassem. Está em breve para sair um novo número dedicado exclusivamente à lusofonia, e nesse número procuramos refletir a importância política e económica da lusofonia para um país como Portugal e também no quadro internacional, mas a revista está à vossa disposição à saída. Jaime, a palavra é sua e é uma honra para nós tê-lo aqui connosco. Muito obrigado. Ora bem, não vou dizer caríssimos e caríssimas. Não vou dizer. Boa tarde, gosto muito de estar aqui. Como o Manuel Monteiro disse, não é a primeira vez que cá estou. Não vou dizer como o Almirante Tomás, por isso, se não era a primeira vez que cá estou, desde a última vez que cá vim. Isso é um facto. E hoje, vamos lá ver, hoje vamos falar da conjuntura internacional. Vou falar um bocadinho eu vou falar um bocado da Euroamérica, embora, como se verá depois, as questões, algumas coisas são comuns, alguns dos fenómenos são comuns à Europa e aos Estados Unidos, outros não são comuns à Europa. Vamos começar, talvez, por falar um bocadinho do que está a passar na Europa. O que está a passar na Europa reflete, penso eu, há uma década para cá, a subida de uns movimentos, penso que todos já se deram conta, que hoje em dia não há direita. Quer dizer, na linguagem comum, na linguagem chamada
enfim, dos mídias de referência e dos 500 mil comentadores, eu não sei para que é que são tantos, porque dizem todos mais ou menos a mesma coisa, não há direita, quer dizer, há esquerda, não há extrema esquerda, começa tudo na esquerda, depois há o centro, e depois passa para a extrema direita, não há direita. Aliás, é uma espécie de reductio ad Hitlerum, que foi de facto foi uma conquista, chamamos assim, mas que de facto existe no léxico das pessoas. Aquilo que passa para além do centro é a extrema-direita e vai sempre mais ou menos, seja o Trump, seja a Le Pen, seja o Orban, vai sempre dar ao Hitler. Há sempre essa preocupação da redução à Hitler, que infelizmente acaba por fazer a cabeça a muita gente, que a gente às vezes acha esquisito que assim seja, mas faz. Ora bem, os fenómenos na Europa, eu penso que na Europa passa-se um fenómeno muito interessante, que aliás eu já escrevi um bocadinho sobre isso, mas acho que é interessante. Há 100 anos tínhamos um fenómeno muito interessante, há 100 anos a Europa dominava o mundo, não é? Há 100 anos a África eram colónias europeias, a Ásia, uma parte ainda eram colónias europeias, como é o caso da Índia, uma parte grande da Península do Ingostão, a China era uma coisa onde os europeus e os americanos continuavam a ter imensa influência, mas nessa altura vários pensadores alemães, pensadores de primeira ordem, Heidegger, que está aqui o nosso Alexandre Franco de Sá, grande especialista na figura e no pensamento de Heidegger, Carl Schmitt, Oswald Spengler, escreviam sobre a decadência do Ocidente, numa altura em que o Ocidente, de certo modo, dominava ainda o mundo, dominava politicamente, economicamente, tecnologicamente, culturalmente. Eles escreviam assim porque a Alemanha tinha sido derrotada e eles estavam tristes e humilhados, e dois deles até depois inscreveram-se no Partido Nacional Socialista depois da vitória, atenção, depois da vitória, não é? Depois da vitória. Portanto, esse fenómeno da decadência hoje acho que já não atingiu os líderes, atinge as pessoas, o comum dos cidadãos. E atinge em quê? Atinge na economia, nos preços, não é? No custo de vida, e atinge também na identidade e atinge na segurança. Ou seja, são coisas que já não são problemas de grandes pensadores, são problemas comuns. Como é que essas pessoas estão a reagir? E era um pouco aqui que estão a reagir votando nos tais partidos para os quais se fazem muitas linhas vermelhas. Não sei, depois, a partir dessa altura, não sei como é que vão fazer com as linhas vermelhas, mas vai ser complicado. Porque, por exemplo, neste momento vemos uma situação muito interessante. Houve aquela geringonça que veio da direita até à extrema-esquerda em França para impedir a vitória do Rassemblement National nas eleições, uma geringonça de um dia, não é? Com aquelas trocas. E agora a senhora Marine Le Pen é o árbitro. Ela, quer dizer, o novo primeiro-ministro foi o primeiro que ela autorizou. Ela vetou outros, vetou o Xavier Bertrand, foi-os vetando todos, e este, como nunca tinha sido antipático com o Front National, tinha-os tratado bem, não os tinha insultado, ela disse que podia ser. Vamos ver como é que é, vamos ver quanto dura. Ora bem, isto é uma situação que eu gostava de chamar a atenção. São as tais situações que eu acho que se vão repetir. Como se deu um fenómeno, e peço desculpa de eu estar sempre a insistir isto, a França, que está hoje muito para trás do que foi. Aliás, eu acho que a França, a partir de ser derrotada na Guerra Franco-Prussiana, deixou de estar na primeira linha das potências. Mas os franceses muitos franceses não deram por isso, e portanto, ainda bem para vender, não deram por isso. Mas a França continua a ser, para mim, o pioneiro das experiências políticas e das teorias e das experiências.
Vejam, por exemplo, monarquia absoluta. Quem é o primeiro monarca absoluto na Europa, que depois no século XVIII vai ser seguido por Luís XIV, não é? É Luís XIV. Toda a ideia do absolutismo monárquico, depois no despotismo iluminado vai estender-se a toda a Europa, é Luís XIV. A Revolução Francesa é o voto universal para os homens, França, 1848. Portanto, a França, os movimentos, e eu insisto nisto, que acho que é um ponto muito interessante, os movimentos de direita revolucionária ou nacional-populista é na França que aparecem no final do século XIX, com as duas, conjugando o nacionalismo e o socialismo, de uma certa forma. A França, portanto, é muito pioneira. Ora, em França, no princípio deste século, deu-se um fenómeno muito interessante. Todos se lembram, os mais velhos, pelo menos, lembram-se que o Partido Comunista em França era um partido que andava pelos 30%. Desapareceu. O Partido Comunista hoje, não sei se tem 2%, ou está-se metido lá numa associação qualquer, numa frente qualquer, mas é um partido que acabou. Para onde é que foram esses eleitores? Foram para o Front National. Aliás, mesmo em sociologia eleitoral, vê-se... E foram imediatamente, quer dizer, passaram de um ponto para o outro. Portanto, isto é um ponto que eu acho que é interessante e é importante pensar. Ou seja, essa ideia da decadência, hoje já não tem a ver, claro que há 500 mil obras sobre isso, sobre a decadência da Europa e do Ocidente, ainda recentemente aquele homem o homem da chute final, que previu em 76 a queda da União Soviética, o Emmanuel Todd, publicou agora um livro chamado mesmo A Derrota do Ocidente. Esperemos que não seja tão profético como o outro, mas vale a pena ler. Atenção, vale a pena ler. Portanto, nós estamos numa conjuntura muito complicada. Como é que foi as respostas na Europa? Eu acho que é interessante, as respostas na Europa foram, curiosamente, as duas principais respostas, lá está, na França e na Itália, são dadas, não é novos partidos, são velhos partidos de direita radical ou extrema, esses sim, de extrema-direita ou direita radical. Por exemplo, o Front National, que foi constituído em 72 por Jean-Marie Le Pen, misturava uma data de... Enfim, daquela gente em França que ainda são piores que nós, para se entenderem, quer dizer, são muito nervosos uns com os outros, porque uns querem a monarquia absoluta, os outros gostavam mais de não querem a monarquia absoluta, queriam o nacional, coisas assim, mais ou menos, que nós também conhecemos aqui no nosso meio. Mas, portanto, o Front National, que tinha, foi o Mitterrand deu-lhe jeito numa altura e instituiu até um sufrágio proporcional, e depois nas eleições europeias o Front National pela primeira vez apareceu. Além disso, foi ele que facilitou, numa altura que o Le Pen estava completamente marginalizado, os meios de comunicação, que lhe facilitou. Ele era um grande programa da televisão francesa, que agora não lembro o nome, mas que era um programa que tinha mais auditores, mais audiências, e ele apareceu. Portanto, isto para liquidar, na altura, o inimigo principal, que eram os gaullistas, não é? Porque essas coisas também contam muito. Esta questão do inimigo principal também é uma coisa que muitas vezes as pessoas, mesmo, enfim, nas melhores famílias, às vezes não entendem que estas coisas do inimigo principal também são muito importantes. Quer dizer, a gente não pode sempre andar à procura da Madre Teresa de Calcutá para ser o nosso chefe, não é? Não há essas pessoas como a Madre Teresa de Calcutá, normalmente não vêm para a política, vão para outras coisas, vão para isso, vão para servir os pobres e para rezar por nós todos. Portanto, isso é um ponto que eu acho que é muito interessante e importante. Quer dizer, a França, o que é que se deu? Deu-se um partido completamente marginal e marginalizado, que além disso tinha uma mistura interna que vinha desde pessoal antigo, que ainda tinham estado na colaboração, até resistentes, como eram muitos deles, resistentes
democratas cristãos, era essa mistura toda que o Jean-Marie Le Pen conseguiu juntar em 72, e depois, como vocês sabem, foi quando ele ficou para a segunda volta, foi uma surpresa extraordinária, teve ali uma... E depois a Marine Le Pen tem vindo a subir progressivamente, ultimamente já estava em 41%, 42% na última eleição, com todo o político francês sabendo que se ficar para a segunda volta com a Marine Le Pen, ganha, pelo menos ganhava, agora no 27 vamos ver. E o partido sempre a subir. E, portanto, o que é que se dá? Neste caso, deu-se exatamente... Agora, eu gostava que... Isto trata-se de um partido que já existia, um partido de direita nacionalista, radical, com uma história, aliás, muito ligada, por exemplo, à Argélia francesa, a causas perdidas, também é uma coisa interessante e importante, e que depois vai se adaptando também. Por exemplo, é muito curioso que a Marine Le Pen não quer ser chamada de direita, até já ganhou um processo qualquer, ou de extrema-direita, não quer. Ela acha que isso de direita e esquerda não é nacionalista. Isso é interessante. Os italianos da Meloni também é um fenómeno paralelo. É um partido também que em 46 ou 47, com o Giorgio Almirante, MSI, não é? Movimento Social Italiano, clarissimamente ao tempo neofascista, depois passa para a Aliança Nacional com o Fini, e depois tem os Fratelli, que têm um crescimento também extraordinário. Os Fratelli tinham, se não estou em erro, em 2012, quando foram fundados, passaram de 4% para 27% ou 28%, que é o que têm agora. Portanto, esses são casos de partidos antigos, feitos a partir de movimentos, de certo modo, até marginais, pelo menos na correção política do sistema, e que foram crescendo e foram-se também adaptando. Quer dizer, não estão como estavam, foram-se adaptando mesmo na linguagem e tudo isso. Este é o caso, e há outros partidos que são novos, não é? Chamamos-vos a atenção para uma coisa muito importante, que eu acho que também é importante, nestas direitas, na filiação destes movimentos da direita. Por exemplo, a Europa Oriental, a questão da independência nacional é uma questão muito importante. Porque alguns destes países, destas nações, ou destes Estados nacionais, como é o caso da Polónia e da Hungria, passaram a maior parte da vida deles submetidos por impérios. Porque lá está, nós tivemos a sorte de ter uma geografia abençoada, estamos aqui na ponta, temos só aqui estes nossos irmãos que vão ter problemas para se manterem unidos. Eu tinha, penso que muitos de vocês conheceram, o embaixador Franco Nogueira, que estava muito obcecado sempre com a ideia que os espanhóis, eu dizia-lhe sempre, os espanhóis, depois da morte do Franco, vão ter problemas para se manterem unidos, não vão ter tempo de pensar. Ele achava que não, que eles ainda continuam. Não é. Os espanhóis vão ter problemas muito complicados, portanto, nós, se não fizermos estupidezes como regionalismos e começarmos a inventar os problemas, temos, graças a Deus, é dos poucos trunfos também que temos, que é de facto um Estado Nacional, para o bem e para o mal, as fronteiras históricas mais ou menos definidas e controladas. Depois há partidos novos e a Europa Oriental, lá está, a reação a Bruxelas da Europa Oriental é importante neste sentido. A maior parte da vida desses Estados estiveram dominados por impérios, depois pela União Soviética. Portanto, não se querem submeter, mesmo que seja uma tirania dócil e simpática, que distribui reforçados e coisas boas, não querem. Têm, portanto, uma relação com a independência nacional diferente e muito importante, não é? Portanto, é uma segunda componente. Isto para explicar que, de facto, estes novos movimentos que unem, em meu entender, um grande sentido da independência nacional, do nacionalismo, mesmo que assim, depois há quem goste de fazer a distinção, patriotismo e nacionalismo, eu por acaso acho que é a mesma coisa, acho que o patriotismo é uma forma politicamente correta de dizer nacionalismo para não se ser massado pelas
pessoas, dos jornalistas e depois. Mas aqui eu não digo, por acaso, acho que é importante e acho que é a mesma coisa. Os Estados Unidos são uma coisa totalmente diferente. Em alguns aspectos são iguais. Por exemplo, eu acho que é um fenómeno de economia, eu não percebo muito de economia, mas vejo isso e dizem pessoas que percebem que, de facto, a renda das classes trabalhadoras nos Estados Unidos, classes trabalhadoras, e uma parte da classe média se mantém mais ou menos igual nos últimos 40 ou 50 anos. E aquela faixa mais alta que tem subido e continua a subir. E, portanto, os Estados Unidos têm também essa questão. Depois, os Estados Unidos, penso eu, têm, e vamos aqui um bocadinho rapidamente à história do Partido Republicano. O Partido Republicano é um partido, a história política dos Estados Unidos é uma história muito interessante, porque tem, quando eu cheguei à idade da razão, de perceber alguma coisa de política, a gente costumava dizer sobre os Estados Unidos: tem 2 partidos, mas aquilo é como uma espécie de clube, porque havia no Partido Republicano uma ala de esquerda, o liberal, o mais progressista, que estava à esquerda de uma parte do Partido Democrático, e havia uma ala direita, enfim, e conviviam perfeitamente. E no Partido Democrático havia exatamente a mesma coisa. Havia uma ala direita, que eram aqueles partidos do Sul Profundo, era o Partido Democrata do Sul Profundo, que era uma ala ainda muito nostálgica da Confederação, era uma ala que impunha a segregação e que tinha sempre, e votava democrático. Aliás, com coisas curiosas, não sei se vocês repararam, que até ao Tarantino, este último Django Libertado, Hollywood foi sempre muito simpática da Confederação. Quer dizer, já não estou a falar do Birth of a Nation, não é? Mas em filmes B, que eu gosto muito de ver filmes B de cowboys, há muitas vezes heróis que são tipos que vêm do Sul, que foram. E o Hollywood tratou sempre com muita simpatia a Confederação. E isso, por acaso, é muito interessante. Pela mesma razão que também não se vê em Hollywood árabes simpáticos como personagens secundários de nenhum filme. Não se vê também. Os últimos árabes simpáticos que se viram foi no Lawrence da Arábia e não era Hollywood, era inglês. Portanto, essas coisas também são interessantes e importantes. Agora, nos Estados Unidos o fenómeno é completamente diferente. Houve, de facto, no Partido Republicano, foi Nixon que mudou isso, fez a chamada Southern Strategy, que transformou, que de facto deu ali a volta ao Sul, não é? E o Sul passou a votar republicano, como vota hoje, o Sul e o Oeste. Depois, com o Reagan, e um reflexo também um bocadinho da Thatcher, foi o liberalismo económico, que foi uma causa importante do Partido Republicano, mas que vem numa conjuntura que não é a conjuntura atual, é uma conjuntura totalmente diferente. É uma conjuntura internacional que ainda há União Soviética, e há um perigo da União Soviética, os que já tinham estavam na idade da razão nesse tempo. Aqueles final de Carter, a gente achava que os soviéticos iam ganhar a Guerra Fria, porque estavam a tomar países todos os dias, e achava-se isso por um lado, e por outro, de facto, havia uma carga muito forte nesses países, sobretudo nos Estados Unidos e na Inglaterra, havia duas cargas muito fortes, eram os impostos altíssimos, não é? Que eram quase confiscatórios, regimes de impostos quase confiscatórios, e o poder dos sindicatos. E são coisas que quer Reagan, quer Thatcher combatem. E combatem com sucesso e têm, de facto, um grande sucesso nessa época. Ora, isso mudou completamente. Acabou, já não há União Soviética, não é? Não há União Soviética, esses poderes dos sindicatos hoje em dia, aliás, têm relativamente pouca gente.
Curiosamente, nos Estados Unidos, até os sindicatos, por exemplo, aquele grande sindicato dos Teamsters, que é os transportadores, os caministas, esteve representado na Convenção Republicana e fez questão de não ir à Democrática. Portanto, isso tudo está a mudar, que é uma coisa... Eu também gostava de chamar a atenção para uma coisa. Nós, eu vejo isso muito com amigos meus, a gente às vezes está a falar de exceções, já não são exceções, já é uma regra nova. Não é? A gente às vezes pensa, já viste, isto agora não sei. Pois, já são tantas as exceções, se a gente for ver, já mudou, não é? O paradigma já mudou. E a gente ainda está a pensar e, portanto, vê-se às vezes esmagado por exceção, tanta exceção. Não, eu acho que isso tudo mudou. E nos Estados Unidos, de facto, há um ponto que eu acho que vai ser muito interessante, e que é todo este movimento, com a vitória da Guerra Fria dos Estados Unidos, foi uma vitória um bocadinho anglo-saxónica, sobretudo, porque o Sr. Gorbachev era um homem, era uma pessoa, eu acho que era uma pessoa boa. E uma pessoa boa, quando vai comandar um regime mau, depois tem muitas dificuldades. É como o rei Luís XVI e o czar Nicolau II também. Aquilo não dava para o gasto, quer dizer, não. E Gorbachev, não sei se eu por acaso recomendava sempre aos meus alunos que lessem a Constituição Soviética de 1936, que era a do Stalin. Tem direitos, garantias e liberdades que nem aquelas constituições que o Dr. Jorge Miranda fez para os Pavões, que depois não são aplicadas. Nem essas constituições têm tantos direitos, liberdades e... Só que, eu também lhes dizia sempre isso, que se alguém se lembrasse de pedir algum desses direitos, liberdades e garantias constitucionais, a viúva já ia a caminho da Sibéria. Exato. E ele sabia isso, portanto nunca ninguém pedia. Porque era o medo. Não? O medo é uma coisa... O Gorbachev foi tirando o medo. Quando tirou o medo, aquilo... Eu lembro-me de uma altura, tinha uns amigos meus, uns 30 e tal anos já, perguntavam, estavam um bocadinho inquietos, perguntavam, olha lá, mas aquela coisa da Rússia é perigoso, não é? Sim. Mas o Partido Comunista controla, não controla. O Partido Comunista obedece ao Gorbachev. O Gorbachev é o secretário-geral, portanto não sei que acho que... Mas o KGB? Não, o KGB também obedece ao Partido Comunista. É pá, isto então aqui estão... Pois está. Mas a América, os americanos estão... Os americanos, não sei. Mas a CIA está atenta a isso tudo, não está? Mas sei se está. Portanto, as pessoas, no fundo, tinham muito medo de uma coisa que na época se evitou, que era, de facto, a União Soviética, com todo o seu armamento, caísse num caos. E, aliás, há programas muito interessantes. Você às vezes acha que as coisas estão pior que o que estão. Houve programas muito interessantes, por exemplo, alguns até vieram para aqui, foram programas muito interessantes que foi, por exemplo, os cientistas soviéticos ligados às coisas nucleares, foi arranjar para toda essa gente, foi uma espécie de arranjar descolocações, quer dizer, e vocês, não sei se se lembram, penso que se lembram, já viram alguns desses filmes. Há uma série de filmes daqueles tipo James Bond, que é exatamente a fragmenta, a uns criminosos que se apoderam de armas nucleares e depois lá vai o 007 resgatar isso. Quer dizer, havia uma ideia muito forte do perigo e da fragilidade, digamos, de um império derrotado, onde aparecessem bandos, grupos, a fragmentação. E conseguiu-se evitar isso graças ao George Bush 41, o pai, Bush, que era um homem, e ao seu Conselheiro Nacional de Segurança, o Scowcroft, que eram pessoas realistas e que, portanto, perceberam que não se podia humilhar a União Soviética. Logo a seguir veio a administração Clinton e veio toda aquela ideia, que foi popularizada por Fukuyama, que era o mundo agora, ele fazendo, de certo modo, um remake da ideia do Hegel, depois das guerras napoleónicas. Isto agora vai ser tudo democracia e capitalismo. E não foi.
e aquelas guerras para impor, para exportar a democracia, que os americanos fizeram várias, o Iraque, o Afeganistão. Eu sempre pensei, exportar a democracia para o Afeganistão. Eu acho que para haver democracia é preciso haver duas coisas, que é nação, primeiro nação, e depois sociedade civil. Se não houver sociedade civil, se as pessoas todas dependerem do Estado, ou quase todas, como sucede em muitos destes novos países, por exemplo, em África, como é que há democracia? E se não houver nação, quer dizer, se as pessoas votam por linhas tribais, também como é que é? Não é? Portanto, é preciso essas duas coisas. Não sei, enfim, não sei se vale para alguma coisa, mas acho que é preciso. Fukuyama lançou essa ideia, não é, do fim da história, a história estava acabada, mas de facto a história não acabou, porque curiosamente deu-se um fenómeno com a questão da independência nacional. Aqueles que a tinham há muito tempo, como é o caso português, é o caso de algumas nações na Europa, querem conservá-la porque a têm há muito tempo. E os novos também querem, porque acham que os protege ou porque os protege mesmo. Portanto, isso alterou completamente essa ideia que houve. Foi uma ideia, sobretudo, ligada aos neoconservadores, que foi fazer, digamos, uma espécie de... Os neoconservadores não se esqueçam de uma coisa. Os neoconservadores, embora o pai Cristol não fosse bem disso e não se metesse muito depois nessas aventuras, mas os neoconservadores eram antigos esquerdistas convertidos pela Guerra Fria à direita, chamemos assim. Mas que traziam, eu acho que traziam aquela ideia de apostolado que vem sempre um bocadinho, é como os maoístas, que deem a volta, que deem, falam sempre sem olhar para as pessoas, olham sempre para o horizonte, não quer dizer para o sol, para o vento, o nascente, olham sempre assim. E os mesmos os muito convertidos. Portanto, esses tiques ficam. Agora, portanto, essa evolução dos Estados Unidos, onde é que nos leva? Leva-nos, de facto, àquelas administrações várias, depois houve a crise de John McCain, coitado, foi apanhado pela crise de 2008 e perdeu as eleições, porque eu até ia à frente, mas perdeu porque em setembro veio a crise que caiu mesmo em cima, e era o governo que estava na altura, era o Bush filho. E, portanto, Trump, vou falar agora um bocadinho do fenómeno de Trump. Trump é muito curioso. Trump é um liberal chique de Nova Iorque. Pai do imobiliário, portanto deve ter tido alguma relação com a máfia em Nova Iorque, estar no imobiliário significava, nesse tempo, o pai Trump, significava isso. Ele já não deve ter tido necessidade disso, porque o pai já tinha tido esse problema. Portanto, ele teve as vantagens só. E é uma pessoa que tem sempre uma... Eu lembro-me quando ele apareceu e começou a cilindrar Ted Cruz, Marco Rubio, o Jeb Bush, eu estava indignadíssimo. Estava indignado. Mesmo as pessoas acusam muito o Vance de ter pedido primeiro. Eu também me indignei quando o Trump apareceu. Depois um dia telefonei para um velho amigo meu, para o Ed Filmer da Heritage Foundation, e disse, mas como é que é? Isto é um básico, é disparates, coisas incríveis. Ele disse, é ele, a partir de agora vai ser ele ou a Clinton. E esta é a disjuntiva que a gente tem que pôr em política. Dizia o Talleyrand, às vezes é escolha entre dois inconvenientes. Quase sempre é escolha entre dois inconvenientes. Portanto, e até por serem escolha de inconvenientes, muitas pessoas convenientes acabam por ir para a política e, portanto, tudo isto é um ciclo vicioso iniciado. Trump ganha, de facto, ganha em 2016.